Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício de teorema de Rowley e teorema do valor médio. Então vamos lá. Aqui está o nosso enunciado. Está dando para a gente uma função f de x definida por partes e está perguntando se essa função satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio no intervalo dado. Bem, então vamos lá. Primeiramente, passo 1. Qual é esse tal de intervalo dado aí? Vamos definir que intervalo é esse. Bom, a primeira parte da função aqui, seno de x sobre x, ela está no intervalo onde x é maior ou igual a menos π e é menor do que zero, ok? Então isso aqui está representando esse intervalo aqui, menos π e zero, aberto aqui no zero. E agora, a segunda parte da função está justamente incluindo o x igual a zero, que era o que estava faltando. Então, esse intervalo dado, que o enunciado falou, vai ser simplesmente o intervalo menos π zero, intervalo fechado, ok? Então, beleza, só para esclarecer as coisas mesmo. Já podemos ir para o passo 2. Então, aqui, vamos lembrar quais que são as hipóteses do teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio, ele nos fala de um intervalo AB e ele nos diz que a função f tem que ser contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Então, aqui o nosso intervalo AB é esse aqui, como a gente acabou de ver, menos π zero, certo? Então, as nossas condições vão ser as seguintes. A gente tem que ter f contínua nesse intervalo aí, fechado, ok? F contínua, portanto, em menos π zero. E a segunda condição vai ser f derivável em menos π zero. Só que agora no intervalo aberto, beleza? Então tá, essas são as tais hipóteses do teorema do valor médio. Então agora a gente vai ter que testar essas hipóteses e ver se a nossa função f satisfaz essas hipóteses. Então, vamos começar pela continuidade, pode ser? Então vamos lá, passo 3, aqui está a nossa função novamente, a gente tem que ver se ela é contínua ali no intervalo menos π zero. Bem, quando a gente fala de continuidade, tem sempre 3 itenzinhos que a gente lembra, que é raiz de ordem par, porque o termo dentro da raiz não pode ser negativo, geralmente é raiz quadrada, né? Mas pode ser raiz quarta, raiz sexta, etc. Logaritmo, porque o termo dentro do log não pode ser negativo e também não pode ser zero. E divisão por zero, né? A gente não pode ter nenhum quociente que seja igual a zero. Então, aqui não tem raiz e nem logaritmo. Então, o nosso único problema aqui seria nessa divisão por x. Só que, na verdade, não vai ter problema, porque o x é menor do que zero aqui, ok? Então, sem problemas aqui nessa primeira parte da função. Agora, o que vai ter problema, ou melhor, o que a gente tem que testar, é nesse x igual a zero. Porque a função aqui está mudando de expressão. Ela era seno de x sobre x e passou a virar zero. Então a gente tem que ver se nesse x igual a zero vai ter a continuidade. Então a gente vai ter que testar isso daí. E definição de continuidade, então o que a gente vai ter que testar é se o limite com x tendendo a zero da f de x é igual a f de zero. Se isso aqui acontecer, a função vai ser contínua. Só tem um detalhe aí, que a função é definida só de menos π até zero. Então, quando a gente for calcular o limite com x tendendo a zero, esse zero já é o extremo direito do intervalo. Então, a gente só pode se aproximar do zero pela esquerda, porque à direita do zero a função nem existe. Então, vamos botar só um zero menos aqui, ok? Só para as coisas ficarem mais certinhas. Então, vamos lá, vamos ver se isso daqui está acontecendo. Bem, ó, então aqui está, ó, limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x. Isso vai dar, então, limite com x tendendo a zero menos de seno de x sobre x. Opa, tá reconhecendo esse limite daí? Porque esse limite nada mais é do que o limite fundamental do seno, ok? Apesar de ser um zero menos e não um zero, é a mesma coisa. Limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero vai tender para 1. Então, um limite bem importante, tem que decorar ele daí.
Então, esse limite daqui vai dar 1. Tranquilo? Ih, mas espera aí. F de 0 era igual a 0, né? Porque lá em x igual a 0, aqui a nossa função, a gente tem que a função vale 0. Ou seja, a gente tem f de 0 igual a 0. Ih, mas aqui o limite com x tendendo a 0 da função deu 1. Então esses valores aqui estão diferentes. Então, só a partir disso aqui, a gente já pode dizer que a função não é contínua em x igual a 0. Ok? E essa era uma das nossas hipóteses. A função tinha que ser contínua no intervalo menos π, 0 inteiro. Então, se ela não é contínua em x igual a 0, isso já basta para a gente dizer que a função não satisfaz aquela hipótese ali do teorema do valor médio. Então, aí a resposta está dada. A função f não satisfaz as hipóteses, ela não serve para o teorema do valor médio. Então, por hoje é tudo. Até a próxima. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!